Galera apaixonada do esporte, sejam bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte. Depois eu tô dando risada aqui, depois eu vou contar para vocês o porquê, viu? Sejam bem-vindos e ó, não esquece já logo de cara já se inscrever, tá? Tanto no Instagram quanto no... Eu esqueci o outro, YouTube, DNA do Esporte SCS. Se inscrevam, nos ajudem fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar e ativa o sininho para você estar sempre por dentro das novidades nossas aqui. Hoje, pela primeira vez, gente, eu trouxe um pessoal bacana aqui que nós vamos falar pela primeira vez aqui no nosso podcast sobre levantamento de peso olímpico. É uma coisa que a gente vê o pessoal chegar lá, arremessar os halteres, arremessar o pessoal, mas a gente não tem noção de pontuação, de regras, de tudo. Então eu trouxe meus amigos aqui, o Gabriel Portela de Oliveira. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. E trouxe meu companheiro aqui de profissão, Vinícius Dias de Carvalho. Seja bem-vindo você também, Muito obrigado. Vinícius. Valeu pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre a LPO aí, para todo mundo entender mais sobre o nosso esporte. Porque tem uns esportes, que nem o meu próprio esporte. Meu próprio esporte é o judô. É o que mais traz divisa, o que mais trouxe medalhas olímpicas até hoje em todas as modalidades olímpicas para o Brasil. Mas você vê uma luta de judô, não sabe o que está acontecendo. Exatamente. É verdade, não sabe o que aconteceu. Fala, mas esses negros se agarrando aí, como que um ganha a luta, como que o outro não ganha? Não é? Então são algumas coisas que só os praticantes... Então é legal vocês estarem aqui para a gente esclarecer a todo o pessoal que nos assiste aqui, saber como que é, como que eu ganho uma competição, como que eu perco uma competição, como que eu desclassifico numa competição. O Gabriel é atleta da seleção, 2 vezes campeão brasileiro sub-20, 2 vezes campeão brasileiro sub-17, campeão brasileiro e adulto, campeão sul-americano 2025, recordista brasileiro de arremesso total. É isso, tudo isso aí? Tudo isso aí. Caramba, porque eu não competia nisso aí, senão o bicho ia pegar pro seu lado, mano. Deixa comigo. Vinícius Carvalho, formado em 2019 pela FMU, ex-atleta profissional também de levantamento de peso olímpico, LPO, recordista brasileiro e medalhista internacional, sócio proprietário da Ponto Zero LPO, fundador da Associação Atlética Ponto Zero, um projeto social que conta com atletas em formação, 18 deles sendo medalhistas nacionais e 4 integrantes da seleção brasileira. Mais de 100 medalhas em campeonatos nacionais, mais de 30 medalhas em campeonatos sul-americanos, mais de 20 medalhas em campeonatos pan-americanos e uma medalha em campeonato mundial. Vinícius, vamos começar para o pessoal saber o que é o Ponto Zero. Conta para nós como surgiu a ideia, o que faz, o que realmente, como ela cuida desses atletas todos aí. Bom, para eu falar sobre a história da Ponto Zero, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha história. Eu fui atleta profissional de levantamento de peso, eu era atleta do Clube Pinheiros. Meu treinador saiu de lá na época e eu fui atrás dele para treinar numa academia de CrossFit. Só que saindo do clube eu acabei perdendo o salário do Pinheiros, tinha o Bolsa Atleta, com a pandemia fiquei sem o Bolsa Atleta também, tive uma lesão no ombro, operei meu ombro, então a Ponto Zero nasceu na ideia de eu ter liberdade financeira para continuar correndo atrás do meu sonho de atleta. Só que dando aula, né, eu não conseguia dormir e descansar como deveria, e acabei me machucando mais, acabei largando o esporte com o tempo, né? Eu tenho 5 cirurgias, tenho 9 hérnias de disco, mesmo sendo um cara de 27 anos, acabei parando muito cedo por causa disso. Né? Alto rendimento e aí eu fiz a transição para treinador. Eu era treinador do Centro Olímpico de São Paulo, foi onde eu conheci o Gabriel. Em dezembro de 2024, eu acabei saindo de lá, e as crianças vieram atrás de mim falando que eram meus atletas e não atletas do Centro Olímpico. Aí
junto com toda a equipe 1.0, a gente se viu meio perdido e falou assim, bom, agora a gente tem que abrir um projeto. Ou vai. E vamos cuidar das crianças. A gente vive de doação dos alunos, rifa para bancar competição, viagem. Então, eu sinto que o projeto foi a ressignificação do meu sonho. Já ao invés de eu me tornar um atleta olímpico, eu vou fazer vários, né? Então, a gente tem o Gabriel, hoje tá lá no topo, tá indo super bem. Semana que vem a gente tem uma competição que é a seletiva nacional para a seleção brasileira desse ano, de 2026. Gabriel com bastante chance de classificação para o campeonato mundial. Eu sou sempre otimista, então acredito que venha a primeira medalha mundial do Gabriel e a minha segunda. Primeira masculina, né? Eu ganhei a medalha mundial em 2024 com a Beatriz Camille, até 49 quilos de arremesso. Chorei igual um bebê. Mas é emocionante. Demais. E essa foi a forma que eu acabei achando de ressignificar mesmo, de ficar bem, com toda a frustração. Bom, o senhor foi atleta, você sabe que não é fácil ser atleta no Brasil. Acabei me machucando muito. Até a história que você conta é muito parecida com a minha. Eu nunca consegui ir para uma Olimpíada. Por causa de briga com confederação. Isso aí tem em todo lugar. Eu briguei com a confederação, e não acabei podendo nem disputar as seletivas para os Jogos Olímpicos. Uhum. Mas eu dei a volta por cima, hoje eu tenho 5 medalhas olímpicas com atleta meu. É isso, parabéns. Muito bom. Eu acredito que a primeira medalha olímpica em levantamento de peso olímpico será minha. Com certeza. Vamos acreditar aqui, né? Tanto masculina quanto feminina. É só correr atrás, acreditar, ter resiliência, ter fé, muita fé, né? E botar a molecada para treinar, que eu acho que o treino, o comprometimento, tanto do atleta como vocês, da 0.0, né? É o essencial, o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. Eu bato muito na tecla com eles sobre ambiente de treino. Que a gente tem que criar um ambiente de treino onde todo mundo se puxa. É um esporte 100% individual, né? Diferente do judô, que eu já fiz judô também. Meu irmão é faixa preta de judô, o Iago. É meu Kohai, hein? Fica na sua aí, Kohai. Eu sou Kodansha. E no judô, nos treinos, a gente brincava que é o esporte individual mais coletivo que tem, porque sem os outros para você lutar, você não consegue se desenvolver. É isso e mesmo. No LPO existe muito aquela parada, você e a barra e acabou. Só que eu tento criar o ambiente para todo mundo ir se puxando. E então de sexta-feira a gente tenta criar um clima mais hostil lá na academia, que é o top de intensidade, né? Então é onde eu puxo eles um pouquinho mais para se desenvolver, para levantar mais peso mesmo. Então o treino fica mais pesado. E aí todo mundo se motivando, um puxando o outro, e vamos para cima sempre. E você criou a 0.0, depois você filiou, né? Teve que filiar a federação, confederação, todas essas coisas, para poder disputar esses campeonatos pela 0.0, atleta do 0.0. Sim. A 0.0 é uma academia com fins lucrativos, aí a gente abriu a Associação Atlética 0.0, que é um projeto social mesmo, sem fins lucrativos legal, dentro da academia. E aí essa associação, ela é filiada à Federação Paulista de Levantamento de Peso. Ah, que bacana. Gabriel, e da onde surgiu? Pera que eu vou ficar arremessando halteres aqui para cima. Da onde surgiu a ideia? Como que veio isso daí? Sinceramente, eu nem pensava em levantar peso. Comecei na ginástica artística também no Esporte Clube Pinheiros. Era magrinho. Ginástica artística é aquele que dá com as carambolê, aquele negócio, as piruetas, não é? Esse aí mesmo. Comecei na ginástica, tinha 7 anos. Comecei na ginástica, foi até os 12, mais ou menos. E fui desenvolvendo meu corpo, fui treinando, aí fui ficando muito fortinho. Na ginástica, quando você vai desenvolvendo muito, você vai ficando você forte. Dá uma secada, você fica bem... Sim. Só que shape bem bacana, né? Fui engordando ao mesmo tempo também. Aí na ginástica o pessoal não aceita a gente gordinha, né? Aí apareceu uma treinadora na época que falou que eu podia fazer um teste no levantamento de peso. Não sabia nem o que era o levantamento de peso ainda. E aí fui na outra semana fazer esse teste. Ela falou que eu levava jeito pro esporte e tal, falou que fui me desenvolvendo bem, pegava jeito, e comecei a treinar 3 vezes na semana, aí começando a treinar tal, fui fazendo meus primeiros campeonatos, foi o campeonato
brasileiro sub-15, foi na Mangueira. Esse campeonato eu peguei troféu de melhor atleta, foi o meu primeiro troféu de melhor atleta. Primeira competição. Primeira competição. Ah, que dó desse menino. Troféu de melhor atleta. Só que aí ao longo do tempo fui treinando, só que eu não não desenvolvia mais. Estagnou naquilo. Fui treinando, não saía daquilo, aí a treinadora na época falou que era melhor eu parar de fazer o levantamento de peso, procurar algum outro esporte que eu não levava mais jeito pro levantamento de peso. E aquilo ficou, tipo, na minha cabeça. Não servia mais pra fazer o levantamento de peso. Nós temos que dar umas cotoveladas nessa mulher aí. Exatamente. Ainda bem que ela fez isso. Não é verdade? Ainda bem que ela fez isso, mudou ele. Tipo, minha cabeça, pô, na hora comecei a chorar, não sabia onde colocar minha cabeça. Falar até pro Vinícius esse dia também, conversei com ele sobre isso. E, pô, fiquei muito mal depois desse dia. Aí falei com minha mãe, falando que eu precisava procurar algum outro clube pra eu treinar o levantamento de peso, que é o que eu peguei a paixão pelo esporte, realmente. É o que eu gostava de fazer. Então eu achei o Centro Olímpico, que na época era o Cubano e o Vini que davam aulas lá. E eu saí de 90 kg de snatch com 110 de clean jerk. Em um mês eu consegui fazer 110 de clean jerk com quase 140 de arremesso. 110 de snatch com 140 de arremesso. Com o cubano. Sabe que esse cubano nós trouxemos ele pra cá? O Luiz? O Luiz. É mesmo? Ele era sócio da Ponto Zero. Ele foi meu treinador lá também. Lá atrás, quando ele veio de Cuba, que ele ficou pra cá... quando ele ficou pra cá, ele veio junto com... Não sei se você é do judô, você deve lembrar. Lembra? Veio um judoca também. Ele disputou Pan-Americana, que foi no Rio de Janeiro. Aí nós escondemos os dois pra ficar aí. Eles acabaram ficando. Aí ele era do levantamento olímpico e o cara do judô. Não era do judô? Ele era meu sócio no início da Ponto Zero. Hoje em dia ele voltou pro Equador, ele é casado com uma equatoriana. E, bom, tem só se eu tiver 60 anos. Mas eu acho que é ele, sim. Era do levantamento de peso olímpico e esse do judô. A primeira vez que ele veio pro Brasil, acho que foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Foi no Pan-Americano. Aí ele ficou pra cá, não voltou. Aí nós fizemos o trâmite para dar asilo para eles, né? E aí ele foi... eu não lembro qual foi. Faz tempo isso, faz muito tempo, né? Mas ele acabou ficando e ele é... E o pessoal de Cuba, né, é muito... o treinamento, eu fui lá conhecer o treinamento das modalidades olímpicas de Cuba. É muito diferente, não é que é muito diferenciado, é bem pré-histórico, só que dá resultado. Você pega um atleta que nem o Gabriel, não é só disciplina. Eles usam um negócio que eu acho que para eles dá certo. No esporte hoje, o pessoal não acredita, mas eu acredito. Pega o Gabriel, dá uma olhada no moleque lá de 8, 9 anos, fala, pô, esse moleque aí é forte, ele tem o biotipo para fazer LPO, né? Eles colocam ele no LPO dos 9, 10 anos, preparam o moleque até 18 anos para fazer a Olimpíada. Com 18 anos ele está pronto para fazer a Olimpíada. Eles fazem a seletiva de todos os moleques de 18 anos e mandam para a Olimpíada. Quem ganhar vai para a Olimpíada. Tanto é que você pode ver que nenhum cubano, é muito difícil, a não ser dos esportes coletivos, né, que você tem a longevidade um pouco maior. Mas dos esportes individuais você pode ver cubano que vai na Olimpíada, na próxima já é outro. Porque eles preparam, treinam o tempo para fazer 18 anos. Depois vai para a Olimpíada, é muito raro voltar. Aí eles se tornam treinadores dos outros pessoal. Só que eles acabam, o cara não faz nada, o moleque não faz nada. Dos 10 aos 18 é só LPO, só judô, só voleibol, E só que eles preparam da canseira, eles preparam o cara e fica o bicho, né? Explica para quem tá vendo aqui para nós, tá? O que é LPO, falando também de arranco e arremesso, que são duas coisas à parte que a gente explica para nós aí. Bom, o levantamento de peso olímpico, basicamente, né, da forma mais simples de todas, é tirar o peso do chão e jogar ele para cima da cabeça. E as duas formas mais clássicas são o arranco e o arremesso. O arranco é um movimento que sai do chão e vai direto para cima da cabeça. Então você, com a pegada aberta, tira lá do chão, joga direto para cima. E o arremesso sai do chão e vem para o ombro e depois
você joga para cima da cabeça. Normalmente você levanta muito mais peso no arremesso, por ser um exercício com 2 fases. A pegada do arremesso é fechada. E é isso é levantamento de peso. E as 2 modalidades são as 2 olímpicas. Isso. São as 2 modalidades competitivas, né? O arranco e o arremesso. E aí ganha na competição quem levanta mais peso na soma dos 2. Então, que é o total. Que é o total. Isso. Como conta, Gabriel? Porque eu quero saber o que é o total. São as 2, eu disputo as 2, é isso? Exatamente. Você, por exemplo, eu arranco 160 quilos. Faço 200 quilos de clean jerk. Aí você soma esses 2 exercícios que vão dar 350 e pouco de total. Entendi. Aí... Eu somo quanto eu arremesso e quanto que eu paro no ombro Exatamente. e arremesso. Aí você A faz a soma somatória dos que... dois é seu resultado final. Então, se o seu forte é o que joga para cima, eu vou chegar muito mais peso do que o segundo que eu... Exatamente. Um compensa o outro. Sim. E o que define a competição, eu não sabia disso aí. a ordem certa na competição é o arranco primeiro e depois o arremesso. Então, o atleta que se desenvolve um pouquinho mais no arremesso, ele acaba tendo um pouquinho de vantagem, porque ele sabe quanto ele tem que levantar para ganhar. Eu, por exemplo, era muito melhor no arremesso. O arremesso é o que vai direto. Não, é o que vem É o pro que ombro para e depois no joga pra ombro e cima. para. Isso. Que O que você vai dá direto um é o gás primeiro. aqui Isso. e leva. O que vai direto é o primeiro exercício, o que vem pro ombro e depois vai pra cima é o segundo exercício. E aí, esse aqui você faz primeiro, então você já tem um resultado, e aí você vai fazendo a conta no arremesso para você ganhar no total. No meu modo de ver, o que para no ombro geralmente é o que você pode. Que o cara pega mais peso, que Sim. levanta mais. Sim. Que ele dá aquela parada, dá aquela respirada, e depois ele. Geralmente, pelo que eu vejo, ele entra embaixo do peso, não é isso? Sim. O Nos peso dois não exercícios. sobe, ele entra embaixo do peso e depois tem que estabilizar. É isso? Os 2 exercícios você acaba entrando embaixo, né? Mas é uma questão de amplitude. Por exemplo, no arranco, ele vai direto para cima da cabeça. Então você tem que puxar a barra até acima da cabeça. O arremesso, ele vem para o ombro. Se você vai entrar embaixo, você puxa até mais ou menos a altura do seu umbigo, você cabe embaixo, né? Diferente do arranco, que você tem que ir lá em cima. Por isso, também você consegue levantar mais peso no arremesso. Qual que você é mais forte? Sou melhor no arranco, que é o direto pra cima da cabeça. Direto? Quanto você leva pra cima? Faço 160 desse exercício. Com 160 quilos? 160 Já quilos. fez 170, fez 170. Mas é segredo. É mesmo? Para os novos campeonatos aí. Conta pra ninguém. Fala a diferença entre o LPO e o powerlifting. Bom, o powerlifting é o basismo, né? Ele é dividido em 3 movimentos. Os movimentos clássicos do powerlifting são agachamento, supino e terra. Nessa ordem também é a competição. Diferente do LPO, que é o arranco e o arremesso. Então são 2 modalidades completamente diferentes. E o LPO... lifting tem o terra. O que é o terra? Terra, bom, o levantamento terra é basicamente você tirar o peso do chão ficando em pé. Até o quadril. Aquele retardado, tem um retardado que faz isso aí com peso do cacete, que é Tem o da vários. internet lá. Não, que ele é magrinho, bicho. E Sim, o de que vai de faxineiro? É, o Anatólio. Ele cara levanta, doido. você vê aqueles pesos e fala assim, caramba, o magrelo desse não vai levantar Não, o isso aí. esfregão dele tem 32 quilos. Então, não é? Meu pai é viciado nesse Aquilo é cara. o terra. Aquilo é o terra. Aí tem agachamento e supino também. Aí a soma dos 3 ganha o total. Você faz o terra? Eu não costumo fazer o terra, mas tipo, a gente faz Porque mais de não é a modalidade que não você modalidade, disputa, né? mas a gente usa muito pouco em acessórios, tipo, em final de treino. A gente, sei lá, faz um jerk, aí tem o último exercício. A gente faz, sei lá, um terra. Pra tirar da força mesmo, testar a nossa força. Fazer o acessório certinho do treino. A gente usa o powerlifting como acessório para preparação de força máxima na base, né? Então, por exemplo, no início do treino, o meu objetivo, no início da preparação para a competição, né? Então, a gente leva 12 semanas para preparar um atleta para uma competição específica. O camp, você faz o camp. Faz o treinamento, depois você tem um camp de 12 semanas para competição, é isso? Não é nem um camping, mas é tipo, todo o planejamento, o meu planejamento costuma demorar 12 semanas. Então, dividido em 2 partes, a parte de preparação e a parte de competição. Então, 6 semanas é preparação, que aí o foco é
desenvolver força máxima mesmo. Então a gente usa muito agachamento para um volume um pouquinho mais alto. Volume um pouquinho mais alto é 5 repetições, diferente da musculação convencional que faz força hipertrófica, que é de 8 a 12 repetições, tentando chegar na falha concêntrica nessas repetições. Então, a gente faz muita resistência de força justamente para desenvolver a força máxima. E nas últimas 6 semanas eu transfiro isso para potência, que é o que de fato vai fazer diferença no LPO. Bacana. E você treina quanto? Oi? Oi? Treina... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você treina quanto na semana? Qual que é o seu ritmo de treino na semana? Normalmente pré-competição. Certo. Eu treino todo dia, de segunda a sábado. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Aí, tipo, tem o período de base, que é o período da gente ganho de força. Que a gente, que nem ele falou, vai agachando, vai fazendo puxada. E tem o período pré-competitivo, perto da competição. Que aí a gente vai testando nossas cargas. E uma semana antes da competição, a gente diminui um pouco as cargas para pegar mais a velocidade do movimento. Para quando chegar no dia da competição, tá bem para fazer os pesos pesados. Mas na semana, no período preparatório, eles fazem 11 sessões de treino. 2 por dia de segunda a sexta e 1 de sábado. E no período competitivo, eles fazem 9 sessões. E diminui a carga. Não. Diminui o peso. Isso A gente sempre aumenta o peso conforme vai passando a programação e vai diminuindo as repetições, porque a gente treina para fazer uma repetição. Para fazer uma repetição, é isso que eu não estava entendendo. A gente treina para uma repetição com o máximo de peso possível. Então, na véspera, você está levantando o peso que você pretende... Eu tenho que calcular exatamente como ele vai chegar lá para ele chegar no auge da performance dele no dia da competição. Nem um dia antes, nem um dia depois. É o camping, a gente chama de camping. O polimento é muito importante. E aos 4 meses, certinho, que dá, desde o começo eu vou competir, daqui 4 meses eu tenho que estar no 100%, em toda técnica, fisicamente, cabeça, tudo, isso né? Mesmo. Exatamente. No momento da prova, o que o atleta não pode fazer? O que configura um erro? Que pode tirar ponto ou pode desclassificar você de uma competição? Então... Falando um pouco de regra, né? É muito importante, eu vou fazer o movimento do snatch. Se eu chego com a barra lá em cima e dou uma desenvolvida no cotovelo, depois eu estico, isso é considerado um movimento inválido. No que vai direto para cima. Isso vale em todos os movimentos, tanto no arranco, tanto no arremesso. Eu jogo para cima... Eu já tenho que chegar na posição. Já tenho que chegar na posição com o braço esticado. Se eu dou uma desenvolvida, é inválido. Tem gente que erra muito também, que é muito besta, eu digo assim, que é chegar na plataforma e colocar o pé na barra. Isso é considerado movimento inválido também. Por falta de respeito. Falta de respeito também. Não pode colocar o pé na barra. Vai, coloca o pé na barra. Eu vou chegar e dar uma bicuda lá. Eu vou levantar 180 quilos. Tem gente que empurra um pouquinho a barra. Espera que eu vou ganhar dele. Enfia o pé lá. Tem gente que empurra um pouquinho a barra ou puxa um pouquinho a barra. Isso acontece em campeonato mundial até. Tipo, vai lá, puxa a barra com o pé, porque na hora do treino você se acostuma a fazer isso por estar com a guarda baixa, né? Vamos dizer assim. Só que isso é uma falta de respeito com a barra, com o esporte, basicamente. Outras coisas que podem invalidar o movimento, você só pode encostar o pé no chão. Então, qualquer outra parte do corpo que você encosta, o movimento vai ser inválido. Então, no arranco... Inválido, eu sou desclassificado, aquele arremesso não tá valendo. Na verdade, você tem 3 tentativas de cada exercício. Aquele lá morreu. Se for o último, acabou. Você só pode encostar os pés no chão. Então, tem atleta que tem muita flexibilidade, a gente faz um espaçamento onde o quadril encaixa entre os nossos pés. Então, um atleta que tem muita mobilidade, às vezes, acaba batendo a bunda no chão conforme o peso esmaga ele. Isso invalida o movimento. Ou um atleta que comete algum erro técnico de jogar a barra para frente, tenta segurar e cair de joelho. Cair de joelho vai invalidar o movimento também. Então, o atleta não pode fazer isso. No arremesso, você só pode dar uma impulsão para cima da cabeça. Então, quando você fez o clean, que é o primeiro tempo do arremesso, você pode arrumar sua pegada e trocar o ar. A próxima impulsão que você fizer tem que ser a jogada para cima. Agora, se você tentar arrumar de novo, vai invalidar o movimento. Eu posso dar uma arrumada e levantar. Você pode dar uma arrumada e uma empurrada. Acabou. Se você der 2 arrumadas, vai invalidar o seu movimento antes mesmo de você tentar jogar para cima. E, por exemplo, eu tenho... Cotovelo no joelho também. Isso que eu ia falar. Cotovelo no joelho no clean também. Você recepcionar o clean, colocar os seus cotovelos
No joelho, coxa, tanto faz. É inválido. O negócio Tem é que só ser os retinho. pés e tudo livre. Isso. Fazer o levantamento. Isso. Tem que ter o padrão técnico bem refinado. Isso deve. Aí eu ia perguntar para você. Então eu vou fazer três tentativas, vamos pôr assim. Eu Sim. faço 3 tentativas. Aí eu jogo 160 quilos para cima lá. Aí eu consegui. E isso, o outro levantou 160. Aí eu falei, eu quero fazer mais, eu quero puxar 170, eu quero ganhar dele. Sim. Se Não você é ainda... dentro dessas 3, eu tenho 3 para levantar os 160. Não, você tem 3 para levantar o máximo de peso possível. A gente normalmente começa a competição com uma carga de segurança, porque se o atleta erra as 3, ele desclassifica e nem pontua no total. Tá. Então, a gente abre mais ou menos com uma carga entre 93% e 98% do atleta, que a gente está acostumado a fazer uma carga tão alta no dia a dia, então isso acaba se tornando uma carga de segurança para um atleta de altíssimo nível. A segunda, a gente tenta repetir a máxima, e a última é para guerra. O que precisar levantar, você vai se matar lá embaixo da barra. A máxima, por exemplo, vamos pegar aqui, a máxima é o 160. Sim, então, por exemplo, ele O abriria... meio é o 160. O que ele eu numa tô competição. preparado para levantar. Ele, se fosse competir hoje, ele abriria 155 para a primeira pedida, que é uma carga que ele normalmente Que não tem erra. certeza que vai subir. É isso, exatamente. Aí 160 seria a segunda pedida e quanto precisasse seria a terceira pedida. Então, por exemplo, se o Gabriel foi na competição e fez 160, aí vai o Peçanha, que é um menino que compete com ele, faz 161. A última pedida vai ser 162, porque eu preciso ganhar de 1 quilo dele. Só, né? Ou como... Ou já dá uma humilhada, vou levantar os 170. Isso pode Pera aí, acontecer. mano, quer levantar uma a mais, você vai se ferrar. Levanta 10 agora. Põe 10 a mais nessa porra aí, não é isso? Isso pode acontecer, e com o Gabriel é comum de acontecer, porque ele é melhor no arranco. Né? Então eu tento puxar ele mais no arranco pra gente ter mais sobra no arremesso. Que esse menino, inclusive, é melhor no arremesso. O Matheus Peçanha. Então aí você vai jogando na competição quilo a quilo pro atleta que... Aí você pega, ele levanta 360 quilos de total. Aí chega um menino que levantou 359, ele é quase que tão bom quanto, mas ele vai ficar em segundo. Agora já tá me dando uma herdade, tá me dando uma coisa ruim por dentro aqui, peraí. Aí você, por exemplo, ele sabe que vai começar menos, todo mundo começa com menos, certo? Um peso de segurança. Eu vou chegar lá, 160, peraí que eu já vou levantar 161 de primeira aqui, mano. Puf, já para dar um gás nos negros, não acontece? Isso pode acontecer sim, mas é muito raro acontecer. Principalmente porque se ele perder as 3, fica exatamente. A pressão que você sente em cima de uma plataforma, na primeira pedida, é bizarro. A primeira pedida vai determinar muito sobre como vai ser sua competição, porque você entra e fala, a primeira é a mais difícil de todas. Depois que você já sabe que você não desclassificou, você vai pra guerra e não tá nem aí. Por isso também a gente faz uma carga de segurança. Agora, por exemplo, em jogos. Em campeonato, né? Campeonato Pan-Americano, Sul-Americano, Mundial, são 3 medalhas, que é o arranco, o arremesso e o total. Em jogos, é só o total. Então, em jogos, é mais comum a gente fazer loucura mesmo. Porque tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Jogos é os mais importantes. Só importa o total. Jogos, então, quanto mais você consegue puxar... Que é que o COB costuma bancar os atletas. Exatamente. Sul-Americano, Pan-Americano e Olímpicos. Então, aí você tenta levar seu atleta no mais próximo do limite possível. O COB tem um ranqueamento de vocês por peso, né? Vocês é peso, masculino e feminino. Peso e idade. Peso e idade. Vamos pegar a principal lá. É tudo por peso. Aí tem o ranqueamento do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro ou da Confederação? É da Confederação. Que seja da Confederação. E desde que o Gabriel está ranqueado lá na Confederação, eles dão uma ajuda de custo? Não. Não dão para vocês? Não dão. O governo do estado... dá o Bolsa Atleta para os atletas que forem medalhistas nacionais e internacionais, mas é só isso. O que a confederação faz, que começou a fazer há pouco tempo, na minha época não tinha, é camping. Então eles pegam os atletas, é muito comum de base eles fazerem isso. Então pega o atleta sub-17, o atleta sub-20 e vai passar 2 meses nas férias escolares treinando
todo mundo junto, com o objetivo dessa seletiva nacional no começo do ano. Né? Todo ano tem uma competição no final de fevereiro, no comecinho de março ali, para definir a seleção do ano. Né? Inclusive, eles não têm... molecada. Exato. Eles não têm Natal e Ano Novo justamente por causa dessa competição. Eu não posso abrir mão deles treinando naquela época, porque senão eu perco resultado aqui. Né? E isso vai definir o ano deles. Então, se eu dou férias, eu dou 2 semaninhas antes desse período. E deve ser muito pareia entre os atletas, né? Do peso dele. Todos eles devem ser muito pareia, tudo muito, muito perto ali, né? Sim. Então, você aí perde 2 semanas de treino. Vou parar 2 semanas, que nem quando nós faz judô, bicho. Quebrava os dedos, amarrava um no outro para não perder tempo de não treinar, né? E depois você volta todo duro, né? Não consegue entrar golpe, só fica travado assim. E depois de velho que você começa a ver, pô, eu fui um peidado mesmo, né? Me quebrava tudo, agora eu tô sentindo o cotovelo, não consigo andar, mas ando todo capenga, aí porque não cuidava. Não consegue fazer o 6. Pensa, já cumprimenta só de pé, né? Ô, Jigoro Kano, seu bicho à toa. Não começa não, que agora que eu comecei a falar com o povo aqui, tá? Mais uma dúvida, para não fugir da confederação e do COB. O ponto 0 banca a molecada lá que é do projeto, e tem os atletas que disputam. E para bancar atleta, suplemento, bancar tudo isso, tem um custo isso daí, certo? Aí, por exemplo, o Gabriel deve ter um patrocinador dele, que é o DNA do Esporte. O DNA do Esporte banca ele, paga... Fica aí a ideia, hein? Pois é. Então, mas agora eu vou pegar você, que você vai ver. Porque o DNA do Esporte banca ele o ano inteiro. Chega nas competições oficiais, ele não pode usar a minha marca, que tem que usar a marca da confederação. E aí, isso funciona da mesma forma? Ou ele pode usar a minha marca, inclusive, nas oficiais? Nas competições nacionais, ele pode usar a roupa que ele quiser. Desde que seja um macaquinho oficial de competição. Sim, então, com a minha logomarca. Então a gente consegue personalizar o macaquinho. Agora, em competição internacional, ele vai com a roupa da seleção. Então ele não usa nem o ponto 0. Né? Geralmente usa o patrocinador da confederação, né? É isso. Vai só a confederação. E eles, em entrevista, tudo, eles não deixam usar um boné, não deixam usar nada do patrocinador. Isso afasta o patrocinador do atleta, né? Sim. Isso infelizmente. Pois é, ô seu ministro do esporte, começa a ver isso aí, porque se o pessoal não pode usar o patrocinador, vocês estão afastando o patrocinador, mesmo na lei do incentivo fiscal. Você foge ali, você espanta os patrocinadores dos atletas. Então, acho uma forma de bancar esses atletas, porque suplemento não é barato, treinamento não é barato, não é nada barato. Se vocês querem ter medalhas olímpicas pan-americanas, começa a pensar nisso daí. Escuta uma coisa. Você já comeu linguiça de Bragança Paulista, Marcelo? Não. Não, né? E lá em Novo Horizonte, você sabe que tem a família da Botura, lá de Novo Horizonte, conhece ali Novo Horizonte? Você conhece Novo Horizonte? A família dos Biasi lá em Novo Horizonte? Esse final de semana você vai conhecer, deixa comigo. Chama aí nossos apoiadores. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite.
Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Solta aí, agora eu quero ver na prática. Solta aí as fotos. Bom, essas duas fotos aí, sou eu dando treino na direita, e todas as vezes que um atleta meu entra na plataforma, eu oro pedindo proteção, para que ele não se machuque, para que Você ele tá forte siga naquela bem. foto lá, né? Eu ganhei 25 quilos depois que eu parei de treinar, então eu tô um pouquinho maior. Já já vocês vão ver foto minha aí mais magrela. Tem foto de atleta? Olha aí, o Gabriel na esquerda, quando ele foi campeão pan-americano, sul-americano. De vermelho? Não, ele de ele verde e tá no meio, amarelo ali. Na esquerda Não, ali, ó. Na ele- esquerda. Sou eu o cabeludo ali, magrelo, ó, da direita. Esse aqui? É. De bigode? Nos Jogos Sul-Americanos de 2018. Nossa, o Gabriel e o outro. Sou da esquerda ali, ó. De lá, amarela. Ali. Ah, tá. Do outro lado. Eu vi os Isso. três aqui. Eu não vi o outro. É. Ah, não, tá igual. Eu falei, cara, que moleque que ele tá ali, né? Novinho, né? Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, onde o Gabriel foi campeão brasileiro adulto. Foi em maio do ano passado. Ano passado, isso. E eu, na abertura dos Jogos Sul-Americanos. De 2018. Era cabeludo. O Gabi vai chegando. Esse é um vídeo, o Felipe Dias, atleta nosso também, fazendo 177 quilos, recorde brasileiro de arremesso da categoria até 89. Eu tô ali no fundo comemorando de vermelho, né? 177. E essa saída dele foi bem icônica, que ele sai, ele pula lá de cima, em cima de mim. A bota dele trava na minha bermuda vai lá no joelho, eu tô segurando ele. Vai, é só alegria, pô. Mas foi bem legal. 152, Campeonato Sul-Americano, que eu fui campeão. Olha que facilidade. Eu vou fazer isso aí de novo. Esse peso, olha. E como é que foi a competição, Gabriel? Porra, Te provocaram lá? porra, aí, ó, 192, lá atrás do backstage, os argentinos, os equatorianos ficaram provocando, achando que eu não ia fazer a carga. Aí fiz a carga e ainda fui campeão. A cara de Olha, mas é uma coisa bacana. Acabou? Tá bom. Dá pra voltar aquele dos arremessos? Bom, os dois últimos que você fez. Vídeo? Isso. Vídeo. Quero os vídeos.
Ó, o cubano tá lá no fundo, atrás de mim, ó. Ele comemorando também. Aí que você ficou pelado? Foi esse. Ué, mas esse aí ficou muito fácil, olha aí. Fácil, né? Olha lá. Eu aqui no Brasil tava bravo. Eu aqui no Brasil tava bravo que colocaram Vai, pouco peso. Marcelo. Pra me peidar. Aí, 192. 192? Isso. 160 é que joga tudo de uma vez, né? Isso. Esse aí foi que já jogou 210 pra cima da cabeça. Quanto você pesa? Peso 110. 110? 110. E 19 anos, é isso? 19 anos. Caramba! Eu tenho uma pergunta aqui que fizeram. Por que a mobilidade do tornozelo e ombro é considerado tão crítica para um praticante de LPO em comparação com um aluno de musculação convencional? Por conta da É, especificidade da professor de modalidade. educação física agora vai responder. Vai. É por conta da especificidade da modalidade. A mobilidade de tornozelo faz toda a diferença na profundidade que você vai dar no seu agachamento. E quanto mais profundidade, menos você precisa levantar a barra. Então, consequentemente, mais peso você consegue levantar. Por uma questão técnica mesmo e de amplitude de movimento. Você consegue fazer um agachamento mais baixo, a barra precisa subir menos. Então, para a barra subir menos, você consegue colocando mais peso no seu máximo de força. E o ombro é extremamente importante para a posição final estar no seu centro de gravidade. Então, você tem que colocar a barra acima da cabeça, mantendo ela no seu centro de gravidade. Que a gente fala Se que você- é fácil a gente ver ali, mas a hora que você joga, o peso também você tem que Exatamente. ter Com certeza. o ponto Quanto- de gravidade. Cada centímetro que a barra se afasta do seu centro de gravidade, ela pesa mais. E aí você tem que compensar, e aí pela inércia ela pode te desequilibrar. Então, a barra tem que subir o mais próximo possível do seu corpo, sempre direcionando ela para cima. E aí você leva ela para a posição final atrás da cabeça. Então, se você se afasta ela do seu corpo, na hora que você vai levar para a posição final, ela vem de frente para trás. E aí pela inércia ela quer continuar e você cai. Né? Então tem sempre que continuar retinho para cima. Naqueles no arremesso que ele fez direto ali, né? Uhum. Pô, e o que fez 190 e poucos Uhum. quilos lá, Sim. ele parou. Para no Ó, ombro. só que ali, ele jogou e já saiu levantando. Não aqui. Levantando Na perna. a Por uma perna. questão de coordenação mesmo. Esse exercício, a barra te esmaga muito. Então, se você para embaixo, fica muito mais difícil de você subir do zero. Mas eu posso parar. Pode. Jogar para ali. Pode, dali, estabiliza e é sobe. lógico que aí Só que você vai- vai gastar muito mais força da sua perna. É. Então, eu sou um treinador que bate muito na tecla da coordenação de tempo da barra, no clean principalmente. Porque como é uma carga muito alta, perto do limite da tua força, principalmente em front, né? Você tem que conseguir coordenar para usar força elástica para ela te ajudar a subir. E faz toda a diferença. Não, lógico que faz. Porque E depois parar você tem ali mais você perna para jogar, impulsionar para cima. Então, se você para, você gasta a sua perna, você tem menos força para jogar a barra para cima da cabeça depois. Ô, Gabriel, no movimento de arremesso, qual é a função da fase de recepção? E como o uso da pegada em gancho auxilia o atleta? Primeiro fala o que é pegada em gancho, para nós saber, né? Sim, nós temos a pegada que é chamada de hook grip, que é fechando a mão na barra. Que isso dá muito mais pegada no movimento. Sem Você o dedão para fora. Aqui ó, com o dedão junto com a barra. Você pegar assim, você não vai ter nem pegada para tirar a barra do chão. Assim já ajuda a gente bastante na pegada para jogar a barra pro peito. E como você falou aí da recepção, a gente recebendo a barra no peito, auxilia bastante no movimento do clean. Que se a gente recebe a barra mole, a gente não vai ter quase nenhuma força para conseguir subir com a barra. E é isso que a gente treina bastante. É a recepção e a pegada da mão na barra. A recepção é quando você tira do chão, como do 192 kg, Isso. tira e para aqui. Essa recepção é quando você para no ombro. Isso.
Essa é a recepção. E aí você se preocupa com a coordenação Exato. Que já para uma pergunta se conectou na outra, para nesse caso. Exatamente. Explodir já para levar para cima, né? A pegada gancho, como é que você faz ela? Você primeiro envolve o dedão e depois você trava com o resto da mão. Por isso que ela é muito mais segura. Às vezes a força de pegada natural, a mão abre, que foi o que o Gabriel falou. Dessa forma, a mão não abre. Ela vai moer teu dedão, mas a barra continua na tua mão. Entendi. E aquela pegada que tiver a pegada acho que é do terra, que é uma para um lado e outra para pegada invertida. Mas eles também podem fazer pegada gancho, e é comum que faça, porque na competição não pode usar puxador, né? Que é o puxador é muito usado no LPO para exercício acessório de puxada e terra. Então, no powerlifting talvez não. Puxador? O puxador é como se fosse é chamado de strap, que é algo que você envolve na mão e enrola na barra, assim, que você vai ter muito mais segurança. O pessoal que faz Isso acaba sendo até um auxiliar técnico. Tem pessoal que faz musculação e essas academias, como chama? Que você fazia, crossfit, né? Sim. Crossfit usa bastante isso, por causa dos arremessos, para não escapar a barra, não é isso? Isso aí. E lá na modalidade de vocês, no LPO, não pode. A gente usa como acessório de treino para o atleta aguentar o volume de treino, então tipo para a mão aguentar, senão vai abrir a mão o tempo inteiro, e é um auxiliar técnico. Quando você está sentindo na mão, por exemplo, exercícios em suspensão, que você tem que ficar segurando a barra e aí depois fazer uma fase do movimento. Então, por exemplo, do joelho para cima. Eu sempre falo para os atletas fazerem de puxador, porque se você fica na mão, você vai cansar a tua mão, você vai ativar mais seu braço antes da hora, você não consegue aproveitar tanta potência da tua perna, e você vai sentir o peso muito mais pesado, porque vai cansando. Então, usa o puxador, e aí vamos fazer o movimento mais técnico e mais potente possível. No movimento de arremesso foi o que nós falamos agora, né? Uhum. O treinamento de LPO pode beneficiar atletas de outras modalidades, como jogador de futebol, velocista, que não compete diretamente com peso? Com certeza absoluta. Não só dessas duas modalidades, mas de qualquer modalidade esportiva. Trabalhando explosão. Exatamente. Todo o esporte, hoje em dia, precisa de força. E toda a capacidade física é determinante nos esportes, né? Então, o LPO trabalha potência, trabalha força máxima, trabalha coordenação motora fina, resistência muscular. Você vai ter muito mais controle, velocidade. Então, é extremamente importante para todas as modalidades esportivas. Se você procurar, eu fiz essa pesquisa há pouco tempo, se você entrar no ChatGPT e perguntar qual o melhor exercício para trabalhar potência, vai aparecer Power Clean, que é um exercício do LPO, é a primeira fase do arremesso. Então, o LPO acaba sendo um exercício acessório para todas as modalidades esportivas. Que você pega, se você... cima, tem vídeo, inclusive, do Lucas Pinheiro, que foi campeão agora nas Olimpíadas de Inverno, fazendo LPO. Eu vi. Ele fazendo LPO. Óbvio que é só uma parte do treinamento dele, né? Mas ele usa também o LPO como parte da preparação física. Então, é desde o esqui até pegando esse futebol. gancho das Olimpíadas de Inverno, a bonitona lá, da velocista, que ela é namorada do Jack Paul, né? O treinamento dela é base em cima tudo isso aí, puff, e treinamento de perna também, treinamento. Bom, você veio do judô. Esse que você falou. Você veio do judô, o Thiago Camilo e o Leandro Guilherme treinavam LPO lá. Eu lembro que eu vim do judô foi uma antes. das minhas medalhas olímpicas. Eu vim do judô primeiro, né? Depois eu acabei indo pro levantamento de peso olímpico. Tanto que eu falei, quando eu cheguei no meu primeiro treino do Pinheiros, o que mais me impressionou foi o Leandro Guilherme treinando na plataforma do meu lado. Eu falei assim, caralho, ele tem... forte, hein? Não, ele é demais, pô. Ele tem duas medalhas olímpicas, extremamente técnico. E eu tava lá no meu esporte com eu considero a melhor equipe da história adulta, até o momento, né? Porque não tinha ponto zero ainda. Então, já vai ser a ponto zero. Acabou. E eu tava mais impressionado com o cara que tava fazendo preparação física lá. César Cielo também fazia levantamento de peso. César Cielo, que é campeão e recordista olímpico, fazia LPO como preparação física. Então, bom, eu tendo a viver...
eu também fiz estágio lá, né? Eu ajudava o cubano, que era o treinador na época, a passar o treino para os fundistas do Pinheiros. Então, os maratonistas faziam levantamento de peso olímpico. Então, você acaba usando para qualquer modalidade. E eles sentiam muita diferença, principalmente no final, né? Porque eles tinham muito mais força de postura. Então, eu nunca corri uma maratona, mas eu sempre ouvi que a partir dos 30 quilômetros você não aguenta mais teu braço, você não aguenta mais teu ombro. E a gente passava muito exercício de postura, exercício acessório, combinação também, né? Fazia simulação de corrida com peso. Então, você acaba usando o LPO como preparação física para o esporte que você quiser. Aí, quais os 2 únicos movimentos executados em uma competição oficial de halterofilismo? Bom, Acho que é o que nós falamos, né? É o que a gente falou, é o arranque e o arremesso. O arranco que vai do chão direto para cima da cabeça, com a pegada aberta, e o arremesso que vem do chão pro ombro. Eu quero saber da história dos argentinos bunda mole que ficaram te perturbando. Conta aí como que foi. Você saiu no braço com ele ou não saiu? Deu vontade, vou falar pra você que deu vontade. Mas foi no dia da competição. Os argentinos folgados, velho. A Argentina é tudo marrento, velho. Eles são marrentos equatoriano tudo folgado também. Fui fazer meu último movimento, 194. Foi o que vocês viram ali. Os caras falando na minha orelha, velho. Eu quietinho. Mano, você vai errar, velho. Essa medalha de ouro é minha já. Não sei na língua louca deles, né? Aí fui lá, tu vai ver, filho. Toma. Mandei os 192 quilos. Os negros perturba mesmo nas competições. Você fica atrás só buzinando, velho. O bastidor do LPO uma gritaria. Ele tinha ido antes de mim. Ele fez 189 quilos. Então, ele jogou uma pressão pra mim. Se eu não fizesse aquela pedida, eu não ia ser campeão. Ele ia pegar meu lugar de campeão. Então, ele ficou falando muito na minha orelha e eu só concentrei. Aí, fui lá, consegui fazer o 192 de arremesso e saí quietinho. Ele fez 189, você já mandou 192, é isso? Toma, argentino trouxa. E você, como competidor? Conta uma história pra nós. Bom, vou contar então sobre a história dos Jogos Sul-Americanos, que eu fui medalhista. Que você apareceu ali, Lembra que eu falei que a pressão da primeira pedida é um absurdo quando a gente sobe na plataforma? Da primeira arremesso, no arranco, eu errei 116 na primeira vez, eu errei 116 na segunda vez, aí eu aumentei pra 121 e acertei. Subi 5 que eu falei, aumenta esse peso aí que eu preciso descansar, eu não aguento voltar. Porque na competição, se você vai em pedidas consecutivas, você tem 2 minutos. E 2 minutos para recuperar a força máxima é muito pouco. A gente descansa entre, 3 e 5 minutos normalmente num treino. E eu falei assim, aumenta o peso que eu preciso descansar. E eu vou acertar. Eu fiz o movimento com muita facilidade, não sei como. Quando aumentei o peso, falei assim, bora, é agora. E se eu não acertasse, eu desclassificaria. Beleza. Aí fui pro arremesso. No arremesso eu já abri de máxima e recorde brasileiro, né? Então foi uma das competições que me puxaram mais do que o normal. Aí eu fiz 153, eu era da categoria até 69 quilos, né? Então as cargas são um pouquinho mais baixas do que a do Gabriel, por exemplo, que é 110. Eu fiz 153 quilos, que era recorde brasileiro na época, da 69. Aí o meu adversário tinha ganhado de mim por 3 quilos, um peruano. Ele tinha 2 peruanos competindo. Ele ganhou por 3 quilos, ele fez 124. Então eu tinha que ganhar de 4 quilos dele no arremesso. Aí ele fez 154. Eu subi pra 158, 4 quilos a mais, eu ganharia no total. Eu errei. Fiquei tonto, soltei a barra. Falei, aumenta o peso aí. Eu vou ganhar. Ele tem mais uma. Aí ele fez 159. Eu precisava de 163 pra ganhar. Eu tava em sétimo, com 153. Falei, põe. Eu nunca tinha feito na vida. Falei assim, nunca fiz, 10 quilos a mais do que eu já fiz na minha vida. Vambora. Falei assim, sétimo ou quarto lugar, eu quero que se foda. O que importa é a medalha. Então eu vou pra terceiro e vambora. Então, botou 163 e não sei o que aconteceu, mas eu levantei, foi bom demais. Gente, infelizmente chegamos ao nosso final do nosso podcast. Quero agradecer o Gabriel. Gabriel, tô torcendo por você, fiquei feliz da sua presença aqui. Tô torcendo mesmo e eu quero que vocês me mandem as próximas competições que eu possa acompanhar. E se for perto, nós podemos ir até lá gravar, né, Marcelo? A gente fazer um... Vamos pro Egito.
As lembranças do Egito não é muito agradável, mano. Mas podemos ir passear, ver as pirâmides. Você sabe que a gente fez um amigo, é o Ali. O Ali ele veio pra cá quando estavam construindo aquele... uma usina, ele ficou um monte. Então ele era de lá e ele ficou o intérprete dos brasileiros lá, né? Pô, mas você sabe que eu fiquei tão amigo dele que ele veio umas 4 vezes já pra cá, ficou em casa, o caramba. De lá. Legal. E ele levou pra gente conhecer tudo. É muito bacana, né? Show. Então, Gabriel, parabéns. Estamos torcendo pra você. Você é um orgulho pra nós aqui, nós que conhecemos agora. E para o nosso Brasil, né? Tenho certeza que tendo fé, tendo resiliência e concentrando direitinho, tenho certeza que você vai conseguir seus objetivos. Obrigado. E vai levar o seu nome e o nome da Ponto Zero aí para o que você está esperando, que vai ser a equipe mais poderosa que apareceu. Vai ser, aí, com né? certeza. A gente já é na base, né? Na categoria de base. Somos a maior equipe com mais resultado atualmente. Então... Bom, as expectativas são altas. Não, vai dar certo. Vamos trabalhar duro Vai dar certo quando você faz bonitinho, quando você é do bem, quando a gente é do bem, que a gente faz bonito, faz com vontade, faz com o coração, aí os resultados vêm, né? Vinícius, obrigado mesmo por ter vindo. Vem aqui, ô Corrai, vem aqui. Vocês têm que conhecer o Corrai, esse aqui é meu Corrai, que fica baixo aqui, do judô também, é seu irmão. É meu irmão mais velho. Então, obrigado você também de vir aqui, tá bom? Ele é o presidente da associação Atlética Ponto Zero. Ele que manda, então. Ele que manda, eu sou o treinador só. Não sei, não é nada. Eles são mais interessantes, por isso. Não, nada, tem essa. Gente, obrigado mais uma vez a todos vocês. Espero que tenha agradado o LPO, Levantamento de Peso Olímpico. E se quiser, vou até abrir uma caixa de pergunta, que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o Marcelo vai colocar aqui nossas redes sociais. Pode perguntar para nós, que eu tenho certeza que o Vinícius e o Gabriel vai ter o prazer de responder para vocês. A gente até grava com eles e manda a resposta para vocês, tá bom? DNA do Esporte SCS, tanto no Instagram quanto no YouTube. Não esqueçam, se inscrevam, nos ajude a fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar e ativa o sininho, tá bom? Até o próximo programa, fiquem com Deus e, semana que vem nós vamos ter novidade. E só para não... O Marcelo, você só não esquece, família Biasi Botura, lá de Novo Horizonte, mandou um abraço para você, tá? Fiquem com Deus, até o próximo podcast.